Eu não sou um grande fã de futebol, mas ainda assim eu tava curioso pra assistir GOAT, esse novo filme produzido pelo Jordan Peele e estrelado pelo Marlon Wayans, e esse é aquele tipo de filme que no trailer prometeu pra gente ser um filme intenso, com uma história interessante, mas mal sabia eu que ele seria uma bomba. Pra mim já é um dos piores filmes lançados esse ano no cinema, porque ele não tinha lógica, não tinha coerência e entregou um final bem xoxinho. Ah, e o protagonista também era péssimo, e hoje a gente vai falar sobre esse filme. No começo do vídeo vocês já sabem que vai ser sem spoilers, da metade pro final com spoilers. Eu sou o Matheus Amaral, falo sobre séries e filmes nesse canal. Então se você gosta, curte o vídeo que é importante, se inscreve pra mais conteúdo de séries e filmes e me conta nos comentários o que vocês acharam do filme, se já viram ou se ainda não viram, se pretende assistir. Pra mim o Jordan Peele de uns anos pra cá se tornou o cara do terror psicológico, da crítica social. Ele fez filmes como Corra, Nós, Não Olhe, todos eles trazendo uma abordagem super profunda, que mesmo com erros em alguns deles, né, Não Olhe, ainda assim eram filmes muito interessantes que tinham uma boa proposta e uma boa execução. Mas, por mais que eu estivesse empolgado pra ver esse filme produzido por ele, porque eu imaginei, ele não vai investir o dinheiro dele num filme ruim. Então eu tava botando um pouco de fé em GOAT, só que foi uma grande decepção. E olha, geralmente eu acho que a crítica exagera em alguns filmes. E esse daqui, com essa nota que ele teve, não foi um exagero, realmente. O filme é bem ruimzinho. E na trama aqui nós conhecemos o Cameron Cage, um jovem quarterback que tá tentando voltar ao topo depois de uma concussão na cabeça causada por um desconhecido ali, que tava vestindo uma fantasia. E num certo dia, o Cameron acaba recebendo um convite do ídolo dele de infância, que é o atual fodão da Liga de Futebol Americano, o Isaiah White, pra treinar no centro de treinamento dele, que fica ali num lugar secreto no deserto. Só que o Cameron aceita esse convite, começa a treinar e ele embarca numa grande loucura, que envolve culto, tortura psicológica, abuso emocional, doping, rituais estranhos e muita maluquice pseudo-simbólica que leva ele a tentar se tornar o maior jogador da atualidade. Então assim, é um filme cheio de ideias, mas também é um filme que não sabe o que quer ser. Uma hora ele é terror, outra hora ele é um drama esportivo, outra hora é uma paródia, outra hora é um filme sobre crítica social. É tudo junto e misturado e nada é bem desenvolvido. E como se já não bastasse isso, o Tariq Whiters entrega uma atuação tão genérica que parece que ele nem tava se esforçando pra fazer algo bom. Não dá nem pra saber se o personagem dele tá com crise existencial aqui no filme, se ele tá dopado ou traumatizado ou só com dor de barriga. Porque assim, o Tariq é até um gostoso, gente. Ele é um gostoso. E ele fez exatamente esse papel lá em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado desse ano. Interpretar o gostoso, porque o personagem dele era um zero à esquerda. Mas nem isso sustenta esse personagem aqui no filme. Porque o personagem dele era pra fazer a gente sentir o conflito que ele tá tendo ali internamente e também a pressão de estar nesse mundo aí dos esportes, que é uma coisa que o filme tenta abordar uma vez ou outra, mas o que a gente sente mesmo com a performance dele é vontade de dar stop no filme, sinceramente. Então assim, o roteiro do filme, que já não era muito bem trabalhado, misturado com a performance ruim do Tariq, acaba criando algo muito fraco pra esse filme. E eu não acho que ele seja um ator ruim, eu acho que ele tá no gênero errado. Ele não foi feito pra fazer filme de terror e filme que exige mais de uma carga dramática. Eu vi uns cortes dele no TikTok sendo engraçado ao lado do Marlon Wayans enquanto eles estavam promovendo esse filme, e ele é muito bom, sabe? Ele tem um timing cômico legal, ele consegue ter uma desenvoltura legal, parece que ele sendo ele mesmo é muito mais normal e gostoso de acompanhar do que ele interpretando um personagem. Então assim, você talvez se encaixaria bem na comédia. Eu acho que, tipo, num filme dos Wayans, você ia se dar bem. Mas nesse tipo de filme, principalmente terror, não é a sua parte. Já o Marlon Wayans aqui no filme tá ok. Ele tenta dar profundidade pro Isaiah, ele até consegue ser um mentor sádico interessante ali pro Cameron, mas o roteiro sabota ele a cada 5 minutos e fica difícil abraçar a loucura do personagem dele quando a gente acaba vendo todo o filme ser um grande desastre. Então assim, por mais que ele tente ser interessante, o roteiro nunca ajuda. Mas assim, enquanto a história não é o ponto forte desse filme, a fotografia e a direção de arte são. A gente tem cenas bem iluminadas aqui, enquadramentos bem ousados e alguns momentos visuais que são impressionantes. Mas é como ver ali um videoclipe bonito de uma música ruim, porque você aprecia a estética, mas ainda assim você quer só que essa música cabe, sabe? Então é complicado, é complicado. A montagem do filme e a edição, eu até vejo que tenta consertar alguns dos problemas existentes na história, colocando alguns flashes rápidos em momentos específicos e tentando conectar uma situação a outra, mas nem isso eles conseguem fazer direito, porque a base do filme já não é muito boa. Então, você sente que em muitos momentos esse filme é prepotente demais, e esse é aquele tipo de filme que acha que é o bonzudo, sabe? Que tá ali arrasando, mas ele não tá arrasando, e esse é o grande problema dele. Porque quanto mais ele acha que ele é profundo, mais ele se afunda na superfície, porque ele não sai disso. A trama basicamente vai acumulando momentos sem pé nem cabeça e o clímax acaba sendo insatisfatório,
porque a gente vê que tem um banho de sangue ali que não gera muito impacto. A sensação aí do final é que os roteiristas desistiram de contar a história e começaram a brincar de o que parece legal pra gente usar no trailer pra gente vender esse filme, porque eles usaram muito do final no trailer pra vender o filme. E o mais triste é que GOAT era um filme ousado, provocativo, aquele tipo de filme que poderia ser diferente do habitual e poderia surpreender a gente. Até porque dava pra explorar muitas coisas, se aprofundando em cada uma delas ao longo do tempo, como a masculinidade tóxica dentro dos esportes, a exploração que os atletas têm perante aos times que eles estão, a pressão da fama também era algo que eles até tentaram abordar aqui no filme, mas não deu muito certo. E até mesmo a questão dos fãs, que são fanáticos, meio assim, malucos, é algo que o filme também tenta trazer, mas ele traz de uma forma tão lúdica que fica muito besta pra história. Olha, eu até acho que o diretor Justin Type queria mais coisas ali que chocassem a gente visualmente do que em si fosse coerente pra história que estava sendo abordada. Então, eu sinto que um pouco dos problemas desse filme vem da direção, outros problemas vêm do roteiro e outros problemas vêm da atuação. Então é um combo de coisas que não deram certo aqui. E eu fico muito chateado com isso. Mas é a vida, né? Nem tudo dá certo. A partir desse momento, a gente vai falar sobre esse filme com spoilers. Então, se você não assistiu, para o vídeo aqui, mas já deixa o like, se inscreve para próximos conteúdos e me conta nos comentários se vocês vão assistir. Ou se vocês já assistiram, fica comigo pra gente falar um pouquinho mais sobre o que eu achei daquele desfecho maluco. Então tá, GOAT mistura terror sobrenatural com drama esportivo, acompanhando um jogador de futebol americano enquanto ele treina com o quarterback famoso num complexo mega isolado no meio do deserto, só que ele mal sabia que esse treinamento era uma iniciação pra algo bem maligno que a gente vê no final ali, que tem práticas ritualísticas. E o Cameron, que é o nosso protagonista, durante todo o filme tenta criar um vínculo ali com o ídolo dele, que é o Isaiah, e também com a esposa dele, que é a Elsie, que é interpretada pela Julia Fox, que eu até então não entendi muito bem o papel dela nesse filme, além de aparecer uma vez ou outra, né? A gente sabe que ela é uma influenciadora e que gosta de brinquedos sexuais e sexo, mas só isso. Ela aparece, tem 2 falas e pronto. Daí, ao longo da história, a gente vê uma loucura ali, uma loucura aqui, as coisas vão acontecendo, se desenrolando. Eu estava bem entediado e cansado enquanto essas coisas se desenrolavam, eu só esperava que o filme acabasse logo. E chegando no final, o Cameron tem que matar o Isaiah pra ele se tornar o novo GOAT. E essa luta dos dois é muito boba, porque todo o conceito dele ter que matar o antigo GOAT pra se tornar o novo, pra mim, se tornou uma metáfora tão mal feita, que foi tão jogada na nossa cara que parecia que o filme tava zombando do espectador. Daí esse final mostra que o agente do Cameron, o Tom, e a esposa influencer ali do Isaiah já tinham tudo isso planejado. Eles estavam esperando ali que o Cameron matasse realmente o Isaiah pra ele assinar o contrato e entrar pra liga de futebol ali. Só que esse contrato, na verdade, é um acordo com o capiroto. Todos os executivos do time, incluindo ali o agente do Cameron, faziam parte dessa seita que saudava esse tal capiroto pra sempre eles conseguirem prosperar ali e o time sempre crescer e sempre continuar sendo maioral. E esse final deixa muito claro que os donos desse time acabaram fazendo com que o Cameron se machucasse lá no começo. Até porque eles queriam que ele fosse até o Isaiah treinar junto com ele. E a gente descobre que desde criança o Cameron já era predestinado a substituir o Isaiah. Foi o próprio pai do Cameron que concordou com esses termos, né, dele ser o próximo substituto. Tanto que também fica claro nesse final que a morte do pai do Cameron foi orquestrada pra fazer o Cameron se sentir culpado e continuar jogando futebol americano depois dele tentar parar alguns anos antes. Então todos os executivos estavam manipulando a vida ali do Cameron aos poucos ao longo dos anos. E aliás, o diretor Justin Type até revelou numa entrevista que o significado do GOAT aqui no filme é muito mais sombrio do que a gente imagina, já que a gente sabe que GOAT significa o maior jogador de todos os tempos. Porém, ele disse que o próprio GOAT aqui na história se refere ao Mammon, o deus demoníaco da ganância e do dinheiro, frequentemente retratado ali como uma figura de chifres ou um bode. E o significado de GOAT para português é o quê? Bode. Então esse demônio é o responsável pelos anos de sucesso ali dos Saviors, e a gente vê que esse acordo demoníaco realmente foi feito pra esse time prosperar. Toda essa loucura do final do filme me lembrou o quê? Casamento sangrento. Parece que eles quiseram fazer um casamento sangrento no mundo dos esportes, só que eles não fizeram direito, porque casamento sangrento é 10 de 10, tem perseguição, tem uma boa protagonista, tem tudo de bom. E aqui não tivemos tudo de bom, foi uma pataquada. E ele até falou nessa entrevista que ele escreveu vários finais diferentes pro filme. Um deles mostrava o Cameron assinando o contrato e continuando a prosperar esse ciclo aí demoníaco. Só que ele preferiu colocar a versão no filme onde o Cameron percebe que isso envolvia um demônio, essa maluquice precisava acabar. Então ele recusa a oferta de entrar pro time, mata todos que fizeram mal pra ele. E o filme acaba dessa maneira, com ele fazendo esse banho de sangue. E assim, por um lado, o final foi interessante, mas por outro, o caminho
caminho até chegar ao final foi tão mal construído que o final não é tão interessante pra gente que tava assistindo o filme. Já que a história aqui se escora na obsessão pela grandeza a qualquer custo, e a história questiona até onde as pessoas estão dispostas a ir pela fama. E você nota que essa história tenta se escorar muito na obsessão pela grandeza a qualquer custo, e ela até questiona até onde as pessoas estão dispostas a ir pela fama, poder, riqueza, e o preço que elas estão ali dispostas a pagar por isso. Mas é uma história que nunca embarca nessa tal crítica que ela tá tentando abordar, já que todo filme é aleatório em vários momentos e monótono em vários momentos. Então, misturando tudo isso, a gente tem uma grande bagunça. Até porque a gente entende desde o começo que o filme vai abordar sobre os jogadores vendendo a própria alma pra entrar no time e pra serem os melhores, mas o roteiro do filme esfrega na nossa cara de uma forma que chama a gente de burro indiretamente, por a gente meio que tá ali tendo que receber uma explicação gigantesca sobre isso, que nada fica sutil. Então, se você notar aí, prestar atenção no filme, tem cruz em vários lugares, tem pentagrama, tem chifres, tem rituais, tem muita coisa aí subentendida envolvendo aí práticas ocultistas, mas o roteiro do filme é tão mal escrito que ele só faltava gritar: tudo é uma metáfora, presta atenção, porque a sutileza passa longe aqui, eles dão um clímax exagerado pra tudo e ó, foi uma decepção. Ai, que tédio. Só de lembrar. Mas me conta aí, vocês gostaram do filme? Não gostaram? O que vocês acharam dele? Coloca nos comentários. Clica no like, que é importante. Se inscreve aqui para próximos conteúdos. Eu fico por aqui.